Virtude é enfrentar seus desafios equilibrando seus vícios. Poxa, vamos lá, vamos entender isso daí? Imprevisto acontece, problema vai surgir, né? E você consegue resolver tudo o que aparece na tua vida, todos esses desafios, dentro das suas capacidades, com as suas habilidades. Só que precisa ter atenção para não sair mudando as coisas, né? Abandonando o teu jeito, abandonando os teus objetivos, abandonando quem você é, por conta de problema. O que te faz fugir são seus vícios. A virtude em você te flexibiliza. Um exemplo bem besta é, para lavar o rosto eu preciso tirar o óculos. Para tirar a cueca eu preciso tirar a calça primeiro. É claro que esses exemplos são muito bestas, né? Porque todo mundo sabe que se eu não fizer do jeito mais certo, do jeito melhor, do jeito mais virtuoso, eu vou gastar mais tempo corrigindo o desequilíbrio do que tendo o benefício do rosto lavado. Mas por que então, raios, tanta gente faz alguma coisa para agradar o outro, mesmo se desagradando? Quando a gente coloca o exemplo do óculos, é fácil a gente interpretar. Agora, agradar, não. A gente precisa ter equilíbrio, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, vamos colocar uma luz sobre isso, né? E isso é exatamente o sexto erro que afasta você dos seus objetivos. Esse é o Limpando Conceitos número 13. Curta, comenta, inscreva-se no Mundo Séries, compartilha para que a gente leve esse mundo para mais gente. Bora lá? Bom, vamos lá. Equilíbrio, né? Para funcionar corretamente, a gente, né? Vamos pegar exemplo do nosso corpo. Para funcionar corretamente, o nosso corpo precisa ter sais minerais, tá tudo bem equilibradinho. Bem não, né? Mas tem um tom de equilíbrio nisso tudo, né? Por exemplo, vamos pegar lá cálcio. Se eu tiver excesso de cálcio, eu vou ter o quê? Problema renal ou insuficiência renal. E se eu tiver falta de cálcio? Eu vou ter osteoporose, péssima formação óssea, né? Problema de dente quebrando, alguma coisa assim, né? Vamos lá. E para absorver o cálcio, o que a gente precisa ter? Vitamina D. Então a gente precisa tomar sol. Só que excesso de sol queima, arde. No meu caso, eu fico muito vermelho, né? E pode dar câncer de pele. E na falta, você fica com menos vitamina D, menos imunidade. Então tudo é necessário equilibrar. A diferença entre veneno e remédio é a dose. A mesma coisa para o ferro, né? Falta de ferro, você vai ter anemia. Excesso de ferro, você vai ter problema digestório, problema gastrointestinal. Tudo é feito dessa forma. É comum a gente pensar que a virtude, por exemplo, é algo muito bom. É muito bom, é verdadeiro e imutável. A virtude está lá. É daquele jeito. Se eu cumprir essas regras aqui, eu vou ser virtuoso. São Tomás de Aquino falava, né, que a virtude está em Deus. A perfeição é Deus. Então nada pode ser mais virtuoso do que Deus. É verdade. Essa construção é perfeita. E São Tomás colocava a virtude como algo imutável, porque é perfeito. Então, a partir daquele top, nada mais vai acontecer, ninguém consegue ultrapassar. E isso é uma visão bacana. Só que se você considerar isso, que essa virtude é a forma de aplicar, você vai tentar colocar isso na sua vida, isso vai te enrijecer. E nessa dureza que você cria, você fica paralisado, só fica buscando a perfeição, só fica buscando aquilo que é o ideal. Só que esse ideal você não vai conseguir atingir. Então a gente sabe que essa perfeição de São Tomás a gente não vai conseguir colocar na nossa vida hoje, pelo menos para a maior parte dos casos. Vamos pegar a ajuda de dois filósofos para entender melhor essa situação, né? O primeiro, Aristóteles. O que Aristóteles fala? Que tudo é feito por excesso e por ausência, né? Então, Aristóteles fala que a virtude é o equilíbrio entre dois vícios. Um vício do excesso e um vício da falta. Se eu tenho excesso de alguma coisa, eu estou viciando aquilo por excesso. E se eu estou em falta, eu estou viciando pela falta. A mesma coisa dos sais minerais aí que a gente acabou de falar, né? Do cálcio, do ferro e também do sol para absorver tudo isso. Tudo tem que ser feito de uma forma equilibrada.
Beleza? Outro camarada muito bacana é um filósofo romeno chamado Constantin Noica. Constantin Noica, ele fala de 6 doenças do espírito. 3 feitas por recusa e 3 feitas por carência. Vamos pensar assim, ó. Quando eu recuso alguma coisa, eu recuso ou porque eu tenho um excesso daquilo ou porque eu acredito que não precise. Então, se eu acho que eu não preciso, qualquer coisa vai ser excesso. E na carência, já está aí, né? Pela falta. Então, tanto Aristóteles quanto Constantin Noica falam para a gente equilibrar esses pontos para que de fato a gente seja virtuoso, para que a gente não tenha doença do espírito e para que a gente atinja essa questão da virtude, né? Então, a gente não pode entender que vício é o oposto da virtude. A virtude é uma decisão de equilibrar 2 vícios. Um vício por excesso e um vício por falta. A hora que a gente começa a interpretar dessa forma, a gente entende um pouco melhor as situações da nossa vida. Como que a gente pode ir flexibilizando as coisas no nosso dia a dia e essa flexibilização vai permitir que a nossa capacidade resolva os nossos problemas. A gente consegue pensar isso para tudo. Não vamos pensar só em sais minerais ou no sol, né, como exemplo. Vamos pensar em o que a gente releva, o que a gente entende como justiça. E essa justiça não a justiça ali fora, a justiça do juiz do mérito que bate o martelo. Vamos falar da justiça, o que a gente entende com justiça. Quando está próximo da gente, quando a gente conhece os envolvidos, é tão mais difícil a gente chegar num ponto, né? Quando a gente não conhece, às vezes a gente julga até rápido. Mas quando está perto da gente, a gente toma outras ações, a gente toma outras interpretações. Então, é fundamental que a gente vá conseguindo equilibrar tudo isso, né? Então, é importante a gente ter essa disciplina para procurar entender onde está a nossa virtude, onde está a nossa base, onde está a nossa estrutura. Porque a virtude é aquilo que ampara a gente, é o nosso fundamento, é aquilo que nos dá a solidez de uma rocha para a gente construir o que a gente vai fazer em cima. Lembra de quantas vezes você já travou, paralisou, buscando alguma coisa que não estava disponível naquele momento, né? Você queria uma capacidade que você não tinha, você queria alguma situação que não era a tua realidade naquele momento. E nessa hora, ou você ficou travado, ou você simplesmente se abandonou e foi fazer o que alguém pedia para você fazer, mesmo você desacreditando naquilo. E você lembra o trabalho que deu para você arrumar isso depois em você? Pô, Ale, mas isso não é a mesma coisa que o feito é melhor que o perfeito? O feito é melhor que o perfeito é ligado mais às ações. Aqui a gente está falando de virtude, a gente está falando de crenças e valores. É muito mais difícil a gente ver as nossas crenças e valores e tomar ação baseado nelas, equilibrando os nossos vícios para realmente a gente ser virtuoso a partir desse ponto. Avalia sempre. Vê onde você está sendo muito rígido com você ou onde você está sendo muito liberal com você. Procura equilibrar isso. Saiba que a rigidez e a liberalidade são 2 vícios. Vai pelo caminho do meio, o teu caminho do meio, não é aritmética pura. Beleza? Esse foi o Limpando Conceitos número 13. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, manda isso para mais gente. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Vamos que vamos.